Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para contribuir mais uma vez com o meu conhecimento nulo e abstrato, minha interpretação aí do que eu consegui pegar aí da leitura, da última leitura que eu comecei aqui, Comunicação Não Violenta, né, do Marshall D. Rosenberg. Bom, basicamente, primeiro capítulo aqui, tá? Nada, ó, tatuagens novas, pra quem tava aí se perguntando se eu fiz tatuagens novas, ó. Fiz essas duas. Legal, né? Vamos nessa? Basicamente, ele introduz, né? Eu li o primeiro capítulo só, ele introduzindo, né? A CNV, Comunicação Não Violenta, que é como ele se refere à comunicação ao longo... Como ele descreve que vai se referir à comunicação não violenta ao longo do livro. Basicamente, ele começa o livro levantando um questionamento pertinente. Que ele basicamente diz que nós, seres humanos, somos seres dotados de compaixão, né? Que a compaixão, ele descreve, assim como Gandhi descreve, como o simples ato de deixar a violência minguar, né? Você não dar voz à violência. E ele levanta um questionamento que é o seguinte: se nós, seres dotados de compaixão, não, se nós somos seres dotados de compaixão, porque existem pessoas que em certos momentos simplesmente deixam a compaixão de lado, sendo assim, deixam aflorar a violência, e outras que, independente do quão adversas sejam as circunstâncias, conseguem manter a compaixão. E ele dá um exemplo de uma escritora que foi levada a um campo de concentração na época da Segunda Guerra, né? E quando ela foi xingada, açoitada por um guarda, a sua única preocupação era com o estado mental daquele guarda, né? Que se ele deixasse a compaixão de lado, era um jovem, né? Um guarda jovem, que se mantivesse deixando a compaixão de lado por muito mais tempo, ele se tornar uma pessoa muito pior, uma pessoa violenta como um todo e talvez irrecuperável, né? Porque a pessoa que vive no contexto da violência, que vive num contexto sem compaixão durante a grande parte, a maior parte do seu tempo, se torna uma pessoa violenta na essência, né? Enfim, aí eu já tô entrando aí com a minha dose mínima e inconclusiva de... Deixa eu ver um negócio aqui. Por que tá... Tá. Que mais? Eu tenho umas anotações aqui. Ele destaca a seguinte frase aqui, ó. Quando nos concentramos em esclarecer o que o outro observa, sente e necessita, em vez de analisá-lo ou julgá-lo, descobrimos a profundidade da compaixão. É uma frase interessante. Concordamos aqui. Porque, basicamente, ele descreve a compaixão basicamente como algo que você tem pelo outro que demonstra um interesse genuíno em entender e observar o que aquela pessoa realmente necessita, sente, né? Sem querer tirar nenhuma vantagem disso, né? Você entende as preocupações daquela pessoa de alguma forma pelo bem dela, para conseguir se entregar para aquela pessoa e sem necessariamente esperar algo em troca dessa entrega, né? E a comunicação não violenta, ela nasce mais ou menos desse ponto.
que é você... A comunicação... O que ele diz... Ainda não cheguei... Não me aprofundei minimamente ainda. Eu só li o primeiro capítulo e é por isso que essa contribuição aqui talvez seja muito ínfima, né? Mas, basicamente, ele descreve que todas as pessoas são dotadas dos conhecimentos necessários para aplicar a comunicação não violenta no seu dia a dia. Só que são conceitos que nem sempre são levados em consideração, né? E, basicamente, para você aplicar a comunicação não violenta, é você conscientemente, durante as interações sociais, seja com quem for, você estar conscientemente trazendo a compaixão para dentro das suas interações. Entendeu? Que é você estar sempre se colocando nesse lugar de... Pô, meu cachorro vai latir agora. Que é você estar sempre se colocando nesse lugar de escutador. É uma escutativa, né? Você entender a dor da outra pessoa e tentar de alguma forma agregar, seja numa conversa, num pedido de socorro, entende? E a outra pessoa não precisa estar dotada, não precisa ser dotada da comunicação não violenta para que você aplique. A comunicação não violenta, ela também é uma forma de você desarmar a outra pessoa, né? É de repente uma forma, né, como o nome já diz, não violenta, de você se esquivar de um possível embate, né? Como eu posso dizer? Por exemplo, a pessoa ela já vem... Porque dependendo do assunto que você vai tratar com certas pessoas, ela entra num modo defensivo que já se fecha para possíveis argumentações da sua parte. E quando você aplica essa comunicação não violenta, você baixa as defesas dela para que aí vocês consigam construir um diálogo interessante, né? Um diálogo saudável. Então, são conhecimentos que fazem sentido a gente descobrir que tem, né? Porque não são conhecimentos, como eu disse, não são conhecimentos que você adquire, são conhecimentos que você adquire, mas de forma natural e não necessariamente aplica no seu dia a dia. Às vezes pode até aplicar de repente, mas não de forma consciente, como, né, o Rosenberg vai passar pra gente aqui durante esse conteúdo. Eu acho que é isso. Basicamente passei por todos os pontos aqui que eu queria. Como eu disse, né, mais uma vez reiterando aqui que eu estou ainda na leitura do primeiro capítulo, gente. Pouquíssima contribuição que eu tenho pra dar. Mas é isso. Eu adoro que eu ajo como se tivesse alguém que assistisse esse conteúdo, mas quando na verdade eu sei que não tem. Então, forte abraço. Em breve eu volto aí pra continuar nessa saga aí da comunicação não violenta. Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Tem um subtítulozinho ali. Valeu? Um abraço.